Boa tarde, Zé Mário. Antes de mais, obrigado por ter acedido a este convite do Reflexo para falar um pouco sobre a sua história, o passado, o presente e dar já pôr olhos no futuro. E então começo mesmo por aí, pela sua história. E pergunto-se, olhando para trás, como é que recorda o início da sua carreira? Se eu olhasse verdadeiramente para trás e se pudesse fazer esse exercício, iria dizer que quase que não acreditava na situação que estou hoje, digamos, porque, modéstia à parte, a gente almeja sempre um futuro bom, mas não sabe se pode acontecer ou se deve acontecer. E, para mim, muito sinceramente, aconteceu que superou as expectativas daquilo que eu imaginava. Hoje olho para trás e nunca pensei que pudesse estar, digamos, como estou. Claro, até porque o Zé Mário cantou em casamentos, fez parte do trio Os Boémios. Essa fase levou também a acreditar que aquilo que sempre sonhou que era possível, ou seja, não desistiu da música mesmo numa fase em que não tinha a projeção que tem hoje? Eu fiz sempre música na minha vida desde pequeno, por influência dos meus pais no folclore, no início. Depois, para conseguir o meu primeiro instrumento, fui trabalhar aos 10, 11 anos e consegui comprar a minha primeira viola. Comecei a ter as minhas primeiras aulas também, algumas aulas e depois, como sendo autodidata, comecei a trabalhar, a fazer o meu trabalho. Mais tarde, aos 13 anos, já fui trabalhar para um emprego, porque sou de raízes humildes e tinha que se trabalhar. No final, tive, digamos, poucas possibilidades para estudar e fui trabalhar. E, ao mesmo tempo, a música. Tive realmente a entrada aos 15 anos lá nos Estrelas da Meia-Noite, que é um grupo da Póvoa de Lanhoso. Andei lá bastante tempo. Depois fiz um programa Cantigas da Rua, também na altura. Depois, Trios Boémios durante 8 anos. Depois do Trios Boémios, fui na altura dispensado, eu e mais músicos amigos meus. Claro, cada um segue o seu caminho, eu segui o meu caminho. E foi a altura que gravei o meu primeiro disco, 2006, 2007, O Coração da Gente Chora, e digamos, uma experiência que hoje lembro que foi realmente uma loucura. Foi difícil o lançamento a solo do Zé Amaro, foi muito complicado. Estamos aqui num espaço maravilhoso, cheio de recordações de Zé Amaro. Ainda tem essa primeira viola que comprou, com uns 10 anos? Tenho a minha primeira viola que comprei, custou-me na altura 10 contos. Foi uma coisa muito difícil. Eu costumo contar em palco, e já contei em televisão, que nunca tinha ido tão longe na minha vida e fui trabalhar para Lamego aos 10 anos, com os feirantes vizinhos, para comprar a minha primeira viola. Quando cheguei lá, nunca tinha ido tão longe, eu chorei durante uma semana inteira, porque eu nunca tinha saído da beira dos meus pais e assim, e foi realmente, senti que fiquei sem chão lá. Mas hoje olho para a viola e tudo valeu a pena. É simbólica essa viola, quando olha para ela? Muito simbólica mesmo. Até tenho alguns problemas emocionais ao pegar nela, muito sinceramente. Claro. E os primeiros concertos, como é que os recorda? Lembras-te do primeiro concerto, como é que foi? Até porque era tudo muito diferente do que é hoje em dia. Eu lembro eu sou uma pessoa muito atenta em palco. Eu tive a oportunidade de estar em palco com vários artistas, inclusive por Trios Boémios, onde quis fazer sempre um trabalho excelente, onde primeiro sempre por trabalhar e ensaiava a banda, etc. E onde até os intervenientes não queriam trabalhar muito. Era um bocadinho complicado para mim. Eu quis sempre ir mais além, trabalhar e fazer com que o grupo fosse para a frente. Chegou a minha altura de lançar a solo e digamos, foi bastante difícil mesmo. Mas, muito sinceramente, quando se trabalha muito, consegue-se objetivos. E foi tudo conseguido a pulso, as primeiras entrevistas, as primeiras idas às rádios? Foi muitas portas fechadas mesmo, porque as pessoas olhavam e era um estilo novo. Era algo tipo, bom, este homem é brasileiro, isto é sertanejo, isto é... Não, eu queria fazer a nossa música portuguesa, que eu canto absolutamente em português, canto músicas minhas e músicas dos outros, sempre cantei os outros, sempre admiti isso. Hoje menos, hoje faço um disco com 12 canções, 10 são minhas e mais ou menos 2 são de outros que eu gosto de cantar. Sempre assumi isso, mas sempre escrevendo as minhas canções, que eu
Adoro escrever desde sempre, já escrevo há muitos anos, mas as portas começaram-se a abrir no meu primeiro disco. Quando eu lancei o meu primeiro disco, e a título individual vendi 3.000 discos aos meus amigos. A partir daí começou a passar. E algo muito importante que aconteceu foi a venda nas feiras do disco, que na altura tem muita gente que descora as feiras, descora a venda na feira, mas não. A venda na feira das coisas, principalmente eu posso falar assim, poucos artistas se calhar podem falar assim, eu posso falar que as feiras foram muito importantes na divulgação da minha música. Claro. E ainda se recorda da primeira vez que ouviu a sua música tocar na rádio? Por exemplo, a primeira vez foi uma televisão, como é que... Foi algo muito estranho. Foi algo muito estranho porque a gente está habituado, eu estava habituado a cantar em trio na altura e depois lancei a minha primeira canção e o meu estilo, eu quis muito um estilo próprio, um estilo único. Eu sempre gostei de ouvir música country e então sempre tive bastantes influências na música country, como o Willie Nelson, Kenny Rogers, até Dolly Parton, imensos, Keith Urban, muita gente, Kenny Chesney. Sempre desde pequeno ouvia muito, aos meus 16, 17 anos ouvia muitos artistas country e gostei dessa sonoridade sempre. Eu disse, eu tenho que fazer isto em português, porque a música é universal, a língua é que é a nossa, por isso vamos aproveitar, juntar as coisas e tentar. Foi difícil, mas depois da primeira porta abrir-se uma portazinha de uma rádio, começou a abrir uma porta de uma televisão, mas sempre muito, muito a pulso e sempre muito eu. Também por isso que se considera pioneiro, por importar uma música que gostava para a língua portuguesa. Sem dúvida, porque eu, muito sinceramente, quando as pessoas falam qual é o meu estilo principalmente é fazer boa música com bons músicos. E eu antes fazia sozinho a minha música com a minha guitarra porque não conseguia pagar a bons músicos para trabalharem para mim. Hoje eu faço música com bons músicos, acompanhado de bons músicos, porque posso pagar para ser acompanhado. Claro. E se tivesse que escolher 2 ou 3 momentos essenciais na sua carreira, quais foram? Momentos marcantes? Pela positiva, muito sinceramente, as salas que fiz, sempre. Fiz o Multiuso de Guimarães já 3 vezes, que é realmente uma sala emblemática e enorme, e uma prova muito grande e inequívoca de que as pessoas gostam de Zé Amaro. Eu senti isso, porque espetáculos ao vivo, qualquer pessoa vai, é livre, grátis, tudo bem. Quando é a pagar, vai realmente quem gosta. E eu tenho esse privilégio de ter pessoas que pagam nas salas. Por isso, eu elegia com certeza o Sam Hamed, que foi a primeira sala que eu fiz, em Guimarães. Depois fiz o Multiusos e fiz também os Casinos e fiz uma sala muito importante, que é o Coliseu do Porto, que enchemos o Coliseu do Porto, que é realmente uma sala emblemática. Fiz há bem pouco tempo também o Altice, correu muito bem, o Fórum Altice também. É realmente, eu acho que as salas, só por ser, digamos, a pagar, é verdade. É uma grande prova de que as pessoas gostam de nós e por isso eu elegia realmente os espetáculos que são de bilheteira. E se tivesse que escolher 3 músicas das suas, alguém que não conhece o Zé Amaro, olha... 3 músicas minhas é fácil. O Cowboy Apaixonado, uma das canções que eu me identifico e que gravei e foi um sucesso também, é um sucesso muito na América, quando vou, encho as salas na América, encho as salas no Canadá, encho as salas na Austrália, que é muito importante, toda a gente conhece o Cowboy português, que é marca. E depois elegia uma canção que escrevi para os fãs, que se chama Obrigado Fãs. Eu escrevi, ia para a Austrália na altura e aquilo em meia hora saiu-me, em forma de agradecimento aos meus fãs, saiu-me. Senti a necessidade de escrever algo para lhes agradecer, tudo o que tinha acontecido até aquela parte comigo. E escrevi muito rápido aquela canção. E é realmente uma canção que eu escolhi e dedico sempre aos meus fãs. E agora, muito ultimamente, a canção Homem de Sonhos, que foi acabada de construir no meio do ciclone do meu problema, que poderemos falar um pouco sobre ele. Claro, e é mesmo para aí que íamos. Isto está dado um mote. A primeira pergunta é, como é que está agora o Zé Amaro? Está completamente recuperado e pronto para voltar à estrada? Muito sinceramente, desde que me aconteceu a situação de ser internado em junho do ano que passou, 2019, até setembro, estava em total recuperação e de setembro até aqui já recusei mais de 30 espetáculos. Não quis fazer.
quis entrar nos palcos como Zé Amaro, não como um Zé Amaro débil, como estava, um Zé Amaro sem forças, um Zé Amaro com uma imagem que não é meritória de aparecer. Eu quis fazer isso. Quis marcar em setembro uma grande sala para aparecer e para o nosso reencontro com os meus fãs e com quem gosta de nós. Mesmo assim foram cancelados ainda muitos espetáculos já estavam marcados. De junho até setembro cancelámos 80 espetáculos. E como é que foi a reação das pessoas? A reação foi, muito sinceramente, surpreendente e pela positiva, porque as pessoas perceberam que um cantor é um ser humano. E há gente que confunde isso, que pensa que os cantores não ficam doentes, pensa que os cantores não são seres humanos, e eu sou um ser humano e fiquei doente, como muitas outras pessoas ficam doentes. E as pessoas sentiram isso, sentiram que, para além da saúde, nada se pode fazer. Sem saúde, acho que nada funciona. E o epicentro, ou seja, quando as pessoas perceberam, foi num concerto em Matosinhos, salvo erro, em que saiu a meio. Eu tive um fim de semana violento, que como tinha muitos, tive um fim de semana que fiz um espetáculo em Portugal na sexta, um no sábado no Mónaco, um na segunda em Barcelos e um na terça em Matosinhos, em Guifões Matosinhos. E aí, em Guifões Matosinhos, comecei o espetáculo, passado 20 minutos, vi-me incapaz de continuar o espetáculo. Coerentemente, disse para mim mesmo, eu não posso fazer este forcing para comigo mesmo, porque era bastante difícil e desumano aquilo que eu estava a fazer. Era muito, muito, muito difícil dar continuidade ao espetáculo. Foram tempos difíceis. Muito. Mas no meio desses tempos difíceis, ainda conseguiu arranjar força então para preparar um novo trabalho? Como é que... O trabalho estava alinhado, porque quando acaba um trabalho, o trabalho sai junho, julho, eu começo a trabalhar no outro. E comecei a trabalhar, fazer o espetáculo, fazer as minhas canções, e faltava apenas concluir 2 canções, que era O Homem de Sonhos, colocar voz nessa canção, e foi a canção que deu nome ao disco, e deu nome ao disco precisamente por ser uma canção que está lá a marca de uma pessoa que ficou doente e que estava realmente numa fase difícil. A minha voz está frágil, a minha voz está sem força, mas eu, mesmo assim, contra a vontade dos meus engenheiros de som e da minha editora, eu quis que o disco ficasse assim, porque marca uma fase da minha vida e pude sair do hospital e concluir o disco. Graças a Deus consegui. Mais tarde vamos refazer, com certeza. Claro. E durante esse processo, o apoio dos fãs foi importante? Como é que foi sentido isso? Como é que foi Incrível. Sentido isso? Uma corrente enorme que me deu uma força, algo extraordinário de explicar. Não, é quase impossível de explicar aquilo que eu sentia, mas a força que chegava onde eu estava na unidade no Santo António, e tudo falava de que pensavam em mim, que rezavam por mim, que estamos cá, estamos à espera, o Zé Amaro faz-nos muita falta, e essas mensagens todas de carinho e de conforto que me chegavam ajudou muito, muito a ultrapassar o meu grande problema. Até ser necessário lançar o alerta para as pessoas, desimpedir as linhas do hospital. É verdade, foi realmente muito difícil porque as pessoas, mesmo não podendo entrar, entravam muito e eu não estava nas melhores condições para receber quem quer que fosse, porque para além de estar a sofrer, estava uma pessoa completamente débil, não é? Claro. Baixei bastantes quilos, estava num processo difícil, muito difícil. E um dos concertos que foi cancelado foi no São Pedro, nas Taipas. Exato. Em que depois a sua banda fez um tributo, os seus amigos, os seus conterrâneos. É verdade. Eu estive por dentro disso tudo, quando eles me falaram que digamos, a comissão organizadora gostava de ter o Zé Amaro, e quando me vi incapacitado de estar, houve alguém que pensou, por que não fazermos nós um espetáculo de tributo? Lançou o repto e a comissão organizadora disse, tudo bem. E eu, mediante os meus técnicos, comecei a organizar o espetáculo. Convidei os meus amigos, alguns amigos que eu tenho, graças a Deus, e coloquei-os também a cantar as minhas canções, e estava no hospital e estava a organizar também, juntamente com o meu pessoal. E acho que foi realmente
algo muito bonito. Eu estive a assistir, foi algo muito, muito bonito que aconteceu. Penso que na minha vila, nas Taipas, aconteceu realmente um grande espetáculo onde houve uma grande massa de pessoas com uma energia maravilhosa. Claro. Eu senti isso. E dos espetáculos que foram cancelados, já obteve contactos para as pessoas que querem novamente ter o Já Zé Mário? tive, e muitos espetáculos dos quais vou fazê-los, se Deus quiser, se Deus permitir, está marcado para este ano, para fazermos a maior parte deles. Outros como... Eu desmistifiquei a minha situação, embora fosse um bocadinho tarde, e houvessem pessoas que pensavam que eu não iria voltar aos palcos. Graças a Deus, Deus deu-me uma nova oportunidade, uma nova vida, posso falar assim mesmo, porque eu sei como é que estive, só eu sei como estive. Estive muito do lado de lá mesmo. E então, as pessoas que não acreditavam, naturalmente, que começam a pensar noutros artistas, como é lógico, claro. E eu faria o mesmo, com certeza. Eu nunca prometi a alguém, depois de estar internado, que iria fazer o espetáculo. Eu sempre disse, primeiro está o meu problema para ser tratado, depois está tudo o resto. E pronto. Mas houveram realmente muitas pessoas que foram espetaculares para comigo. Toda a gente compreendeu a minha situação, toda a gente me apoiou, toda a gente disse, Amar, primeiro está a sua saúde, os espetáculos é depois, e você, muita gente, quando voltar, a gente está cá à sua espera. E isso aconteceu. Este ano vou fazer muitos espetáculos. Claro. E fazendo agora já o transporte do presente para o futuro, nesse leque de espetáculos que estão reagendados, está lá o São Pedro nas Taipas? Está o São Pedro nas Taipas, precisamente no dia de São Pedro, 29, precisamente. E vai ser um concerto especial para si vai também? Vai ser um concerto especialíssimo, porque cantar na minha terra é sempre especial. Eu estou nas Taipas há 25 anos, praticamente. Eu sou natural de Briteiros, de uma aldeia, mas estou nas Taipas há 20 e alguns anos. Tenho residência nas Taipas há 20 e alguns anos. E, digamos, existe sempre aquele estigma que os santos da terra não fazem milagres, etc. Eu, muito sinceramente, tenho que dizer que em todo lado que eu vou, eu sou realmente muito acarinhado, muito apoiado e, acima de tudo, as pessoas recebem-me maravilhosamente bem. E na minha terra não é exceção. Tenho sempre grandes multidões de pessoas, que é incrível, e, muito sinceramente, o que eu acho, que eu digo muitas vezes a qualquer pessoa que faça uma festa, o importante é fazermos uma festa para as pessoas, para comparecer as pessoas e para que as pessoas gostem daquilo que veem e ouvem. Isso é fundamental. Claro. E o que é que podemos esperar nos próximos tempos? A agenda está novamente cheia, mas ou com mais cautelas um bocadinho? Com mais cautela. Eu, para ter uma ideia, eu fazia 100 espetáculos em Portugal e 50 no mundo, 50 fora. Cortei isso tudo. Para já, eliminei os espetáculos na Austrália e na América. Tinha espetáculos também, tinha um espetáculo em Cuba e tinha um espetáculo agora na Jamaica também, que cancelei, porque não quero estar em voos para já. Vou, se Deus quiser, em novembro, tenho 6 espetáculos já agendados na América e tenho já na Suíça e na França. Tudo com banda, só faço espetáculos com banda, é uma prioridade, não faço sem banda. E cortei os espetáculos, alguns espetáculos seguidos, estou realmente a travar, comecei a travar um bocadinho, porque a minha vida era uma vida que eu não desejava a ninguém. Era correr muito, era andar muito no ar, era demais. Eu, quando deitei a minha cabeça na almofada, no hospital, eu senti que não era aquela correria que era boa para mim, por isso vou ter mais cautela. Claro. E num futuro próximo, o que é que se pode esperar então do Zé Mário? A nível discográfico, está alguma coisa a ser preparada? Estamos sempre a trabalhar. Estamos a trabalhar num novo disco, mas este ano vamos promover aquele que não foi promovido, O Homem de Sonhos. Foi promovido já felizmente em algumas rádios, em televisões, mas ao vivo não foi promovido. E este é um disco que vamos promover, com certeza, e é um disco fantástico. Tivemos a oportunidade de trabalhar com os melhores profissionais de Nashville, nos violinos, nas guitarras e etc., que são a sonoridade, não há como ser melhor feita do que lá. Nashville é realmente, digamos, são os reis do country,
e está uma sonoridade espetacular junto àquilo que nós fazemos cá, com os meus músicos. Tivemos essa grandeza de ter excelentes músicos a trabalhar de Nashville connosco. Claro. E depois, com certeza, trabalhar no novo disco, mas promover muito este disco, é o que vamos fazer. Especialmente, mesmo, é o meu regresso aos palcos. E para terminar, a longo prazo, o que é que o Zé Mário é um homem de sonhos? Que sonhos é que ainda tem na... Eu sou absolutamente um homem de sonhos. Sou uma pessoa... eu sempre gostei de tentar. Há pessoas que não tentam e ficam a pensar que poderiam tentar. Eu não. Eu fico a pensar que eu tentei. Claro. Isso é o mais importante. Por isso, daí ser um homem que sonha, que almeja, que pensa fazer algo mais sempre. Eu gostava de continuar a fazer a minha carreira na música, gostava de fazer mais duetos com mais pessoas interessantes, trazer pessoas para a nossa música, como fiz agora com Lucia Pérez de Espanha, como fiz com o Eduardo Araújo do Brasil, como fiz com o Rui Bandeira, com o Marante, como fiz com o Canário. Fiz com pessoas, e quero fazer mais, quero fazer com pessoas da América, em especial, quero fazer com mais pessoas do Brasil, pessoas que eu gosto, mas a dádiva maior é a continuidade dos palcos, porque é aquilo que eu mais amo fazer.